E aí galera, aqui é Caio de Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Bakudo. Que sim, estamos chegando na reta final aí e tivemos um episódio bem interessante agora que eu vou estar comentando. Que é mais uma preparação para o que realmente vai acontecer, que de fato importa. Mas a gente vai falar sobre ele aqui já já, porque eu tenho que te lembrar que se você já viu toda a temporada e quer saber o que acontece depois disso, tem aí a narração de Bakudo da saga Numi no Sukune II, que eu vou deixar um card aqui em cima para você estar acessando e também lá no final desse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro que interessa. No caso, pessoal, como vocês bem sabem, né, teve a treta com Hanayama e o que aconteceu após isso foi um desafio direto a Musashi pelo Baki. O Baki chegou e já disse, colocou as cartas na mesa e disse que ia exterminá-lo, iria matá-lo. O mundo que ele vive agora não é o seu lugar e ele deveria voltar para o mundo dos mortos. E com isso dito, a gente volta aí à situação real de agora, que é justamente o Musashi sendo interrogado ali por Tokugawa, né? Tokugawa pergunta algumas coisas sobre com relação ao Hanayama, né? O Hanayama, ele era o que pra você? Foi difícil lutar com ele? E o Musashi é realmente curto e grosso, né? É um cara que eu não posso cortar. Isso é uma forma de dizer que é difícil tal tarefa e até mesmo seria quase impossível por conta da sua densidade óssea, dos seus músculos e tal. Mas o mais importante sobre tudo isso é que, de fato, se ele quisesse, ele poderia ter cortado a cabeça de Hanayama. Em muitos momentos aqui, há hipérboles sendo jogadas, assim como o fato de que o personagem X é mais forte, daqui a pouco chega outro, esse aqui é muito forte, daqui a pouco chega outro, não, esse aqui talvez seja mais fraco. Mas tudo depende da estratégia utilizada, como foi mostrado pra gente pelo Umoto, que usou a estratégia e acabou acabando com o Musashi. Mas voltando ao que interessa, a gente tem aqui o Musashi sendo interrogado e logo após isso a gente vê o Baki. Porque o Baki ele vai andando o seu dia a dia, pensando sobre o Musashi e pensando como o Musashi vive. E agora ele está vivendo como o Musashi, ele não vai treinar, ele não vai se especializar, nem nada do tipo. E isso é uma coisa que vai se perpetuar por longo da série. Inclusive para quem já acompanha há muito tempo e vê que o Baki sempre se esforçava, treinava e tal. Agora isso não mais existe. A partir desse momento, quando começa Bakudo, o Baki já chegou ao ápice, ou pelo menos parte desse ápice, né? Ele não procura ser mais forte, ele não procura ficar mais poderoso, ele simplesmente vive. E aqui a gente vê isso, né? Ele vivendo o seu dia a dia, mas o seu corpo começa a ficar mais forte cada dia que passa, cada momento que passa. Até porque as pessoas olham para ele e de vez em quando o Baki começa a sumir da vista delas, porque ele tá tão rápido que qualquer coisa que ele imagina, ele já começa a se desviar, esquivar, e ele some da vista da galera de tão rápido que ele tá. E também da forma como ele se move. E isso vai se refletir até a saga atual. Baki da Ren é a mesma coisa, ele praticamente não é um protagonista, porque ele tá tão poderoso que se ele chega na obra, ele literalmente acaba com qualquer pessoa que for lutar contra ele. E é aí que vemos o ponto dele investigando, conversando com o pessoal sobre a questão de cortar. O próprio Kosho, né, ele acaba explicando ao Baki que sim, o Musashi ele corta pessoas, mas não é só o Musashi que faz isso, há maneiras de fazer isso. E é aí que a gente vai lembrando de alguns personagens que realmente fazem. O próprio Tsukosuke, ele tem a habilidade de cortar pessoas, né, com suas falanges ali, passa no pessoal e sai cortando, tal, e pode ser cortes profundos e até matar. A gente tem mesmo até o próprio Kosho, né, que tem essa habilidade, ele até mostra isso pro Baki. Então no final das contas ele vai treinando ali e o próprio Baki até dá uma demonstração de quão poderoso ele tá, né? Ele tem uma sensibilidade e um manejo das artes marciais de mãos nuas extremamente poderoso agora, ele tá em outro nível. E aí todo mundo vai tentando entender essa parada do Baki dizer que vai exterminar o Musashi. Isso vai acontecer ao longo do episódio e cada um vai pensando, até rindo sobre a situação, mas no final acaba aceitando, né? Porque vê o quão sério o Baki tá. Por mais que o Baki não seja esse tipo de cara, eles vão aceitando conforme ele vai explicando, ele vai mostrando seu poder e quão sério ele tá para isso. E até mesmo a gente vê um pouquinho sobre o Musashi passeando, né? Ele vai conversar com o Piccolo, e esse é um dos pontos que no mangá que era muito discutido, porque a gente tem uma esperança que Piccolo evoluísse pra caramba. E nesse momento aqui vocês veem isso acontecer, né? O próprio Musashi quando chega lá, vê que ele tá comendo, ele tá se recuperando, e o cara tá já insano. Inclusive ele fala que Piccolo ficou maior. Ele já tá maior ainda do que ele era quando lutou com o Musashi, tá mais forte ainda. E até mesmo o Musashi diz, eu não quero lutar não, só quero bater um papo com você aqui, me sentir com alguém que seja semelhante, né? Alguém que está perdido num mundo que não é seu.
E isso faz bem para o Musashi, onde até mesmo ele sai empolgado. Mas o mais interessante sobre tudo isso é ver que o Baki está cada vez mais poderoso, cada vez mais pronto, né? O próprio Tokugawa fala com o Musashi, e o Musashi fica empolgadaço para experimentar o que é lutar com o Baki, porque ele disse que ele sabia que o Baki era poderoso, mas naquele início ele simplesmente manipulou para que a luta não se estendesse e se terminasse rápido. Então aquilo não foi uma luta de verdade. É bem interessante ver isso, porque de fato Baki deveria treinar se aquilo fosse uma luta de verdade, mas não foi. A luta não foi a sério. Então o a sério vai ser agora, no final. Onde a gente acaba passando pro final e a gente vê, né, que Baki realmente nem precisou se preparar e simplesmente vai agora lutar. Está sério para isso. A gente vê até o Kuroo, né, que é o mordomo, podemos dizer assim, do Tokugawa. Sempre viu o Baki lutar e ele fala até mesmo que ele é fã. E aí temos o início, né, onde Musashi acaba entendendo que o Baki está extremamente poderoso. Ele agora está em modo de combate, vamos dizer assim. Porque em todo o tempo o Baki estava tranquilo, não estava pensando em lutar. E aí por isso que ele via aquele banquete, né, que é todas as artes marciais, que é todo o conhecimento, que é toda a vontade e experiência do Baki. E quando ele olha para o Baki novamente, ele vê aquilo tudo devorado, ou seja, ele não vai estar mais lutando com alguém que não tem toda essa bagagem. Essa bagagem que ele veria em um cara extremamente poderoso, ela agora foi consumida, porque o Baki vai usá-la contra o Musashi. E aí, foi um episódio interessante, foi um episódio bom para refletir algumas coisas, pensar sobre a evolução de cada personagem, mas no final das contas, o que interessa mesmo vai ser o próximo, e a gente comenta assim que der. Beleza? Valeu, falou, fui!